utilizo no meu trabalho é o direito de família. E por isso a ideia, embora que ninguém seja estudante de direito, esse tema, nós chegamos à conclusão que interessa a todos, né? Tanto alunos, professores, porque a família é algo, né, que está no nossa íntima vivência diária. E a gente sabe que essas relações familiares, elas geram direitos, né? Direitos através de patrimoniais. Então é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Então, só que esse tema, como estou ali na página, no tema da minha palestra, é direito de família. Mas seria um tema muito amplo, né? Porque família envolve muita coisa, envolve questão de alimentos, envolve questão de filiação, envolve casamento, divórcio, uma série de questões que nesse tempo aqui não seria possível eu tratar de tudo, né? Então, na realidade, o tema da minha palestra é apenas um aspecto que interessa bastante para nós sobre a família. O tema da minha palestra é Família Constitucional, o afeto como valor jurídico incontestável. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Como eu falo com meus alunos, os que são meus alunos aí sabem, né? A gente toda vez que pega um conceito, a gente procura cada elemento daquele conceito e explicar um pouquinho ele, né? Para a gente poder entender. Então, que elementos a gente vai tirar daí? Família constitucional, o afeto como valor jurídico incontestável, né? Então a gente começa a falar família constitucional. O que isso quer dizer? É a família como ela é vista por esse livrinho aqui, tão importante, que é a nossa Constituição Federal de 1988, né? Vocês sabem, falar um pouquinho da Constituição brevemente, que a Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Ela traça o perfil desse nosso país, dessa nossa República Federativa chamada Brasil. E essa Constituição Federal, às vezes as pessoas falam, isso aí não vale nada, é tudo uma bandalheira, não tem nada a ver. É costume, né? O senso comum, que a gente chama, se manifestar dessa forma, com relação às leis, com relação às instituições jurídicas. Mas isso não é verdade. Se a gente passar a analisar um pouquinho a Constituição Federal como leigo mesmo, não como jurista, a gente vai ver que ela interfere e que essa Constituição aqui que foi promulgada em 1988, quanto ela mudou na nossa vida, né? Por exemplo, só para a gente pensar um pouquinho em coisas práticas, a Constituição Federal, cada artigo dela traz comandos que vão criar instituições, que vão criar outras leis. Por exemplo, consumidores, todos nós somos consumidores, né? Pois a Constituição Federal, graças a ela e artigos dela, surgiu o Código do Consumidor, foi no comando da Constituição Federal. Foi graças a ela que surgiram os PROCONs, né? Surgiram os compatentes, coisas que têm tudo a ver. Então vocês estão vendo que a Constituição Federal não é letra morta, né? Ela está influenciando a nossa vida constantemente, né? Por exemplo, o ECA é uma lei que surgiu, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da Constituição Federal. LDB, né? Pessoal da pedagogia, são comandos da Constituição que vão mudar a maneira de ser nas escolas, a maneira de ver o consumo, né? Por isso se diz que a Constituição Federal de 88 traçou uma verdadeira revolução do Estado brasileiro, né? Trazendo novos conceitos. Mas o que a gente vai se afirmar aqui é da família, né? Que artigos da Constituição Federal que falam da família? Se a gente for ver lá, logo no artigo 1º da Constituição Federal, ela diz o seguinte: ela traz o princípio mais importante que traça a feição do Estado brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Se a gente for ler lá na Constituição, a gente vai ver que o Estado, a República Federativa do Brasil, tem como um dos princípios, tem outros princípios também, da igualdade, da legalidade, uma série de princípios, mas o mais importante é o princípio da dignidade da pessoa humana.
vai irradiar em todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, e qual a influência que isso tem, né, para a família, né? Vai ter muita influência. Se você for ler mais adiante ali na Constituição Federal, você vai ver, quando ela vem no artigo 5º, os direitos e garantias individuais, ela vai dizer o seguinte, que todos são iguais, né, no Brasil, que é garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, uma série de direitos, e logo a seguir diz o seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quando a Constituição Federal disse isso, ela irradiou muito fortemente no direito de família. Por quê? Porque antes disso, se falava, por exemplo, em pátrio poder. O que é pátrio poder? A palavra pátrio vem de pai. Então, quem tinha o poder sobre a família, poder de vida e morte sobre a família, era o pai, né? A mãe não. Quem decidia, por exemplo, sobre qual escola o filho ia estudar, ou se a mulher, até os anos 60, por exemplo, antes do Estatuto da Mulher Casada, para uma mulher trabalhar, ela precisaria da autorização do marido, né? Uma série de coisas assim. A Constituição Federal veio, outras leis já tinham mudado isso, mas a Constituição veio com uma força maior, dizendo homens e mulheres são iguais. Afastou, então, por exemplo, essa expressão, pátrio poder, não se usa mais. É uma expressão que foi afastada do direito de família brasileiro. Hoje a expressão correta é poder familiar, né? Do homem e da mulher. A Constituição Federal ela vai falar também de direito de família, né? Ela tem um capítulo que fala da criança e fala da família. Então ela vai trazer ali, consagradas ali de forma textual, 3 espécies de família, né? Ela diz assim, que é família, aquela constituída pelo casamento entre homem e mulher, né? Depois ela fala que é família também aquela constituída pela união estável entre homem e mulher. E depois ela fala que é família também a família monoparental. O que é família monoparental? Aquela constituída por um dos pais, ou a mãe ou o pai, e um filho, né? Então estavam lá esses 3 tipos de família consagrados na Constituição Federal. Mas vocês sabem, né, nós somos da área de direito, mas toda a sociedade também percebe isso, que a Constituição Federal ela tem que ser interpretada de forma ampla, né? E se o maior princípio dela é o princípio da dignidade da pessoa humana, e se a gente observar na sociedade a existência de outras famílias, além dessas 3 que eu citei, né? Por exemplo, uma família anaparental. O que seria anaparental? Sem os pais. Os pais morreram, né? Nós temos só os filhos. Aquilo é uma família também, né? Nós não vamos dizer que não é. No entanto, não consta na Constituição Federal, mas pelo princípio da dignidade humana é considerada também uma família constitucional. A recente interpretação do STF, né, no Madin, lá em 2011, ele interpretou que também é considerada família aquela união estável também entre pessoas do mesmo sexo, considerada a união homoafetiva. Para o nosso direito brasileiro, é também considerada família, com todos os direitos iguais aos direitos que são construídos pela união estável entre homem e mulher. Vocês sabem que a união estável ela é equiparada ao casamento. Então, isso quer dizer que as uniões homoafetivas também são respeitadas pela Constituição Federal como famílias hoje em dia. Isso gera direitos patrimoniais, né? Direito de herança, direito a alimentos, uma série de mudanças no mundo jurídico, né? Tudo graças à nossa Constituição Federal. Então, isso que eu estava dizendo para vocês era para esclarecer um pouco essa ideia do que é família constitucional, né? A família é considerada como tal pela Constituição Federal de 1988. Mas o tema da nossa palestra, como eu disse,
Não é só isso, né? A gente falou, a família constitucional, o afeto como valor jurídico incontestável. Então, como que entra o afeto nessa história, né? Vocês vão me perguntar. Que história é essa de afeto? O afeto está aqui na Constituição Federal, embora não escrito assim, de forma, com essas palavras, né? Mas ele está aqui sim. Porque quando ele elege o princípio da dignidade da pessoa humana como norteador de todo o Estado brasileiro, é claro que ali a gente pode também, quando ele estabelece que a união estável ela é família, a gente pode concluir que o elemento aí mais importante é o afeto, né? Antigamente, se a gente olhar no direito anterior à Constituição de 1988, a gente tinha a única família considerada para o direito era aquela oriunda do casamento. Só essa valia. Então o casamento era uma instituição tão forte que qualquer relação que houvesse fora dele não seria reconhecida pelo direito. Não seria. Então o que acontecia? Havia denominações aos filhos, denominações pejorativas, que hoje a Constituição Federal também estabeleceu um artigo que fala que é proibido esse tipo de denominações com relação aos filhos nascidos fora do casamento. Na legislação anterior, o que acontecia? Se a pessoa tinha uma relação fora do casamento e dessa relação vinha uma prole, né, filhos, esses filhos tinham os nomes de filho adulterino, filho ilegítimo, filho espúrio, filho incestuoso, né, se fosse advindo do incesto. Então eram denominações que quem pagava e eram denominações jurídicas. Lá no tribunal, às vezes o pessoal pede para desarquivar um processo antigo e a gente vê que fala do filho ilegítimo, o filho adulterino. Então, quer dizer, as crianças acabavam pagando pelos erros dos pais, né? Porque aquele filho fora do casamento, ele, por exemplo, não tinha o direito de herança igual ao do filho dentro do casamento. Ele não tinha direito à pensão alimentícia. Era assim, uma situação, né, muito assim, terrível, que a Constituição Federal veio e afastou. Hoje, qualquer filho, por exemplo, filho adotado, o filho adotado não tinha os mesmos direitos que o filho dentro biológico, né? O filho biológico. Era terrível a legislação. As crianças acabavam sendo punidas pelos erros dos pais, né? O pai, nem que ele quisesse, até os anos 40, por exemplo, o pai, mesmo que ele quisesse reconhecer um filho adulterino, que era chamado filho fora do casamento, ele não poderia, só se ele desconstituísse aquele casamento anterior, né? Então, quer dizer, a lei, isso, anos 60, caiu algumas coisas, né? Em 77 a gente teve a lei do divórcio, que mudou um pouco também a situação. Mas o que veio consagrar isso foi em 1988, a Constituição, que afastou essas denominações. Hoje em dia, até crime utilizar essas expressões, filho ilegítimo, filho adulterino. Não, todos são filhos, né? O filho adotado, inclusive, ele, toda a sua história passada é tirada do seu documento, né? Ninguém sabe, ele é um filho como filho natural. E isso a gente conclui o quê? Que a Constituição Federal, ela está dando um valor, um grande valor ao afeto. Então, hoje em dia, o que vai estabelecer o que é família, o que é, inclusive, filiação, não são mais somente o sangue, somente os laços biológicos. É sim o afeto. Vamos ver por quê, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito uma coisa que a gente fala lá em direito de família, a gente vê bastante, que se chama adoção à brasileira. O que a adoção à brasileira quer dizer? Por exemplo, o cidadão se relaciona com uma moça, né, que hoje já está grávida, hoje já tem um filho, e ele pega e registra o filho no seu nome. Ele não vai fazer o processo de adoção com todos os trâmites, é chamada adoção à brasileira. Ele registra como se fosse filho dele, mas não é filho biológico. O que a gente vê na prática que acontece? Aquele cidadão cria o filho já está com 10 anos, né? Sempre ele foi o pai para aquele filho.
Mas chega lá na frente, o casal briga e se separa. Esse pai, em muitos casos a gente vê lá, eu falo o que eu vejo lá na minha rotina de educação de família. Vem e fala o seguinte: ele não é meu filho, então eu não vou dar pensão, eu quero que faça o exame de DNA, porque ele não é meu filho. Então eu quero que faça o exame de DNA, que eu não vou precisar dar pensão alimentícia. É comum isso, parece que não, né? A pessoa olha espantado, mas é comum. Aí o que o juiz diz? Tem juiz que ainda faz exame de DNA, mas ela não é filho mesmo. Mas a defesa da criança e da mãe geralmente vai alegar, e com razão, que não, que ali tem uma paternidade sim. Chama-se paternidade socioafetiva. Para aquela criança, aquele cidadão foi o pai dela o tempo todo, né? Mesmo que ele soubesse que não era seu pai biológico, mas ele tratou dele como seu pai, 10, 15 anos, né? Como que ele vai afirmar, de repente, por causa do laço do sangue, da biologia, ele não é mais seu filho? Então, o que o juiz faz? Ele afasta o exame do DNA e fala, não, é filho sim, paternidade socioafetiva. Por isso que eu falei da importância jurídica do afeto, né? Vejam bem, o afeto pode gerar herança, alimentos, né? Não é só os laços, o afeto, ele está acima mesmo dos laços biológicos, né? Acontece também muitas vezes mesmo assim, ele pensa às vezes, o cidadão pensa que o filho é dele, né? E depois vem uma desconfiança, a gente vê lá no dia a dia, lá no fórum, lá de Santo André, casos assim. Vem a desconfiança, ele quer se separar, né? Às vezes a criança, ele já está ali morando muito tempo com a criança muito diferente dele, ele quer se separar e fala, eu quero o DNA porque ele não é meu filho. E faz o DNA e realmente não é o filho dele. Mas é aquela criança, como fica? Ele pai, né? Não importa se a mãe cometeu adultério ou não, mas a paternidade socioafetiva se firmou. Ele é o pai sim daquela criança, ele tem que prestar alimentos, não importa, né? A criança não pode pagar pelos erros dos pais. É essa a ideia moderna do direito de família. Isso acontece no caso contrário também. Vou citar um outro caso. Um caso, por exemplo, que a gente viu lá, né? Direito de família é segredo de justiça, mas como eu não estou citando nomes, posso, assim, citar um caso aí como exemplo. Um caso que a gente teve lá interessante. A pessoa teve um relacionamento, a moça que trabalhava numa empresa, teve um relacionamento com o chefe. Teve um relacionamento com o chefe e engravidou. Né? Naquela época, anos 70, ainda tinha essa coisa moral, né? Mais forte, não que hoje não tenha, né? Hoje é mais natural. Solteiras, né? Naquela época tinha uma cobrança mais forte e tal. E ela tinha um outro namorado, essa moça. Ela era noiva de outro rapaz, teve um relacionamento com o chefe, engravidou do chefe. O que ela fez? Não contou para ninguém, né? O casamento estava marcado, casou com o namorado e teve a filha. E esse namorado nunca soube que não era a filha dele, né? Mas ela sabia que era. Até porque ela via que a menina era parecida com o ex-chefe. O que aconteceu? Passam-se muitos anos, né? E aí esse pai, que não era pai realmente, faleceu, né? E a moça já adulta, a mãe contou a história para ela, que o pai dela na realidade era um milionário. Né? Elas estavam vivendo ali uma situação de pobreza, mas o pai dela era um milionário. E que ela podia requerer isso na justiça. Essa moça entrou com uma ação, depois que o pai dela, que criou ela, faleceu, para desconstituir a paternidade, né? Fez o exame de DNA, ele realmente não era o pai, desconstituiu a paternidade. E entrou com a ação de investigação de paternidade contra o milionário lá. O que aconteceu? Vocês acham que o juiz concedeu? Não, porque aquele homem não foi o pai dela. O pai dela verdadeiro é aquele que faleceu. É inclusive uma afronta à memória do pai, né, que a criou durante a vida toda, ela se afastava da paternidade e querer a paternidade do outro, que era milionário. Né? É claro que se ela fosse um bebezinho, vamos supor, se a mãe dela, né, quando ela era bebezinha, ela fosse atrás disso, era uma outra história, né? Porque não tinha se confirmado a paternidade socioafetiva, mas no caso dela não, ela já tinha tido um pai que já
20, 30 anos, né? Então o juiz não considerou. Então isso, só para exemplificar para vocês, a importância do afeto, né? Como o afeto, ele é um valor jurídico que gera direito de herança, gera alimentos, vai gerar uma série de coisas aí que vão nos pautar essa Constituição Federal. Para me controlar. E aí a gente vê esse relacionamento ali da família. E a gente voltando aqui, o afeto, como que ele é uma coisa tão importante assim, né, para até gerar direitos patrimoniais, né? E aí a gente voltando àquele rol lá das famílias da Constituição Federal, voltando aqui, falar um pouquinho dessas questões polêmicas, né? A gente viu ali o afeto como quando ele fala, por exemplo, das uniões estáveis, né? E aí a gente vai ver, se a gente pegar essa história, a gente vai ver que é um verdadeiro calvário, principalmente as mulheres, né, sofreram até o reconhecimento da união estável na Constituição Federal de 1988. Porque o que acontecia antes disso? Acontecia o seguinte, o casamento era uma instituição que era mantida a todo custo, como eu falei para vocês, né? Para preservar o casamento, se prejudicava até as crianças que eram concebidas fora do casamento, né? Então o casamento era uma instituição que era preservada. Quando a gente vê esses processos antigos, a gente vê o seguinte, que quando as pessoas queriam se separar, elas tinham que dizer o motivo, e existia até um cidadão que se chamava curador do vínculo. Esse era uma pessoa que era chamada a falar no processo para tentar convencer as pessoas a não se separarem, né? Como se isso não fosse um direito individual delas, né? O Estado tinha interesse em manter o casamento a todo custo, né? Então, por exemplo, se você queria se separar naquela época, não era olhado o afeto como a coisa mais importante, era olhado como mais importante a instituição do casamento, que tinha que ser preservada a todo custo. Então, quando as pessoas queriam se separar, você tinha que trazer um motivo. Por exemplo, acontecia, a gente vê lá nos casos antigos, o marido chegava e falava, ela me traiu. E aí ele trazia de testemunhas todos os amigos dele, né, o time de futebol que ele jogava no sábado, para dizer que tinham tido um relacionamento com ela, né? E era tudo uma prova testemunhal, acabava virando um circo, o direito de família, né? Interessante também a gente ver como eram esses processos antigos na época que não tinha exame de DNA também. Era interessante. Por exemplo, a pessoa vinha e falava, ele é o pai do meu filho. Aí você ia ver através de foto, através de testemunhas, né? Era difícil chegar. Hoje o exame de DNA, ele chega bem próximo da verdade real, né? Claro, eu falei para vocês que o afeto é importante, mas a verdade biológica, claro, continua tendo sua importância também, né? Por exemplo, quando não se firmou a filiação socioafetiva, a paternidade socioafetiva, que é essa do afeto, é claro que vai prevalecer o biológico, né?